adolescentes. Você comprava o disco, você chamava É, os amigos. eu lembro pra ouvir disso. todo mundo Eu junto. lembro disso. Exatamente. Eu lembro de quando o cara trouxe Dead Kennedys, aquele disco. É o branco. é o- Branco, a gente é o- falou. Você sabe que esse disco só existe, essa edição branca só existe no Brasil. Ah, é? É, o disco chama-se Fresh Fruits for Rotten Só Vegetables. existe no Brasil, é? Eu achei que A tinha edi- trazido de A fora. edição branca só existe no Brasil. Tanto que lá fora, essa edição é caríssima. Gelo. Só existe aqui. Gelo. Gelo, E aí? Você quer. Cara, presta atenção. Nós não vamos explicar nada. Só vamos a respeito rodear. disso. Nós temos muitas piadas internas Tá. desde aquela época. Tranquilo. Eu só vou falar um negócio pro Nazi. Ah. O Nazi vai entender, mas nós não vamos explicar o que é. Tá bom. ok. Ah, Ok? meu Deus. Um dos animais. O monocarvoeiro não, né? O monocarvoeiro. Que pariu. Sabe o que eu pensei? Eu lembro disso até hoje. Piada interna. Parou. Não Parou. pode mais falar Não pode, nada sobre não isso. pode. Um dos animais que mais sofrem com a extinção é o... Não é você falar o monocarvoeiro, é o Cara, monocarvoeiro. eu posso explicar pra vocês? Era, Não, era muito pelo amor de bullying. Deus, não vai Você explicar. sabe, ó, não o monocarvoeiro. Era muito bullying. Eu vou te falar, o Ira perdeu 2 bateristas por bullying, porque eu e o De Edgar tanto era... zoar o cara. Tanto zoar. Primeiro foi o Vitor Leite, que Deus o tenha Que também. foi pro Muzak. Que era o baterista do Muzak. Muzak. A gente ensaiava na casa do cara. Nossa. Entendeu? O início do Ira, o Ira não tinha gravado o disco. Entendeu? Não, lembro que no fundo da casa dele, o querido, pô, a gente ensaiava lá sem microfone, sem equipamento de voz, nada. Eu cantava no gogó, entendeu? E a gente zoava tanto o Vitor, entendeu? Na casa dele. E eu lembro que assim, um dia a gente começou a zoar ele, porque o Sex Pistols gravou uma versão de Substitute. Do The Who. E imagina, o Ira, eu e o Edgar somos fanáticos, né? Depois a gente conversa sobre isso pro The Who, entendeu? É só você olhar o braço dele. Nossa olha só. banda referência. Peraí, Paquito, pega o braço dele aqui, a tatu. Quer ver? É. Olha lá. Esse é o Explica direito pro Paquito, que você É, vai não. levantar e vai pegar o braço dele. esse, na verdade, é o símbolo da RAF, né? A Real Air Force, né? a Força Aérea Real. Que, na verdade, os mods, movimento dos anos 60, que depois teve o Jan revisitando, e também um símbolo que o The Who usa. O que eu estava falando? A versão do Substitute do... Substituto. Tá. E tinha. Então, o Sex Pistols foi daquela maneira punk, sabe? Pá. E a gente falava pro Vitor. Cara, a versão do Sex Pistols é muito melhor que a do The Who. A gente não achava. Mas Ele fala- ficava puto da vida. Então chegou uma hora que a gente já não tava ganhando. A gente ensaiava na casa do cara. Tinha pouco show, que a gente tocava só nos botecos. Aí teve um dia que a gente zoava tanto o Vitor, que o Vitor chegou uma hora e falou assim: fora. Cara. Aí a gente pensou que ele tava brincando. Fora. Ô, Vitor, peraí. Fora da minha casa! Cara. Cara, eu lembro como se fosse hoje, lá na Vila Mariana, o Edgar tinha um baguinho, que eu acho que fui eu que comprei, um baguinho, que era um amplificador Da aqui no Giannini, portátil, da né? Giannini, nas costas, tipo assim, eu descobri, fora, até a porta! E aí o Vitor saiu do Ira, ele foi pro Muzak. E ele nos indicou o Charles, eu acho que o Charles foi você que indicou. Ah, é? Foi eu que indiquei, porque o Charles saiu da Santa Catarina e entrou no lugar dele. E outra vítima. Também? Foi também, né? Você sabe Zoaram- por que o Charles, entre outras coisas, sai do Ira? Isso nunca foi contado. Eu vou contar agora. Não, então, uma coisa muito lógica. Primeiro que o Charles sempre foi um cara, que aliás eu admiro muito, um abraço pra ele, e parabéns pelo sucesso aí do Reencontro dos Charles é meu Titãs, irmão. né? Mas ele é um cara muito sério. Muito sério. Ele olhava, tanto que na época ele tocava bateria com a gente e trabalhava com computação, né? O Charles trabalhava na parte de computação, de programação de uma grande empresa de madrugada. Então o que acontece? Ele ia pro trabalho, Virava noite. ele passava o som, ele ia pro trabalho, ele saía do meio do trabalho, ia fazer o show e voltava para quê? trabalhar. É. E aí Nossa. tinha razão. Aí o Charles, acho que pensou com toda. Eu já conversei, eu tô falando disso, que eu já conversei com o Charles. Chegou um ponto da vida que ele falou assim, cara. E eu, o Edgar, doido pra caralho, só querendo tocar no underground, doido. Aí ele chegou uma e falou assim, pensou, onde isso vai me levar na minha vida? Acompanhando esses doidos. Eu já nem bebia. Aí se não bastasse isso, a gente ainda bulinava de bullying, né? É. Eu lembro de uma vez que a gente foi cruel pra caramba com o Charles, que ele andava com uma pochete, a gente tirava o nosso sarro dele da pochete. Ô, Charles, Essa você é pochete. baterista do Ira, de pochete, mano.
Não dá pra ter um baterista Aí do Ira tirava um depois. sarro dele. Aí um dia, cara, o Charles chega no ensaio, todo arrasado, porque ele tinha sido assaltado na Praça da República. Com Levaram a pochete. e tudo. Aí a gente, em vez de a gente falar, ô Charles, É, coitado. a gente riu pra cara, quá. Então, como é que um cara vai aguentar um negócio desse? Chega uma hora que a pessoa pedir a Resumindo, conta. o Ira foi desalojado Duas vezes. Despejado Despejado duas vezes. Aí o Charles vai, né, recebe uma boa oferta promissora do RPM, né? O Charles chega aí o Charles sai para ir pro RPM. No meio do caminho chegam os Titãs e botam ele na chamada encruzilhada. E ele fez a escolha correta, né? Porque os Titãs, nada contra o RPM, mas o RPM é uma banda que só embrólios de acabar, voltar, acabar. E os Titãs Muita confusão. foi uma banda que talvez seja a banda das bandas Mais que longínqua. melhor construiu a sua própria carreira. Total. Só que Quero aí, nem falar sobre quando tem essa mudança, o Charles sai do Ira, eu acho que eu e o Edgar tivemos um choque de realidade. Por quê? Eu era cantor de duas bandas, Voluntários da Pátria e Ira. O Edgar, então, ele tocava no Ultraje, foi a primeira que ele saiu do Ultraje, mas tocava ainda bateria nas Mercenárias, guitarra no Smack, pelo menos nessa. E o que acontecia? Quando os Voluntários tocavam, o Ira não podia tocar. Quando o Smack tocava, o Ira não podia tocar. Conflito de agenda. Quando o Ira tocava, as Mercenárias não podiam tocar. E o Charles saiu da banda. Aí teve um dia que eu nunca vou esquecer. Eu saí do Edgar, do Val Improviso, que era um lugar que a gente fazia shows, uma boate. Grande, Vão. Nossa, grande. Minha Uma nossa. boate de travestis, entendeu? Minha nossa. Que os travestis chegavam às 3 da manhã. Era genial. O lugar mais underground que existiu. E a gente fazia a programação antes, aí depois chegava... Era aqueles- meia-noite. As bandas Sei. tocavam meia-noite. Aí das 15 para as 3 horas, vinham os travecos. Aí, ó, Aí? tudo Blade Runner, cara. Sei, tudo Bom, montado. Replica. Mais underground que isso nunca Total. existiu. Bom, mas aí, eu lembro de um dia, eu e o Edgar saindo nessa crise, que foi uma crise, né? Estamos sem baterista. A gente tá nesse negócio, quando um toca, o outro não toca. Aí saiu o Edgar andando a pé, lá, acho que era no centro de São Paulo, até o Madame Satã, onde ela curtia o resto da noite, assim. E no meio quando eu falei assim, cara, a gente precisa fazer disso uma coisa que dê certo. A gente precisa se dedicar ao Ira só. E lá nós definimos, né? Aí chegamos, eu falo, saí. E como teve essa mudança do Ira, que entra o Gaspa também, né? O Dino, né, que também estudava no Brasília, era um cara que já estava muito envolvido na geografia, como professor, não dava mais conta. E o Gaspa vivia mais com a gente, como baixista, ouvindo discos, essas coisas, do que o Dino. E o Charles, o André, dividia um apartamento comigo e mais um cara. E o André, coincidentemente, foi essas coisas de sincronicidade. Então, Coincidência não existe. Né? eu sou um homem de fato, eu sei disso. É mais um momento que o destino inexorável. Porque eu dividia um apartamento com o André, baterista do Ira, dos Titãs. Que a gente trocava muito, eu via tudo dos Titãs, até discotequei em show dos Titãs. E o André também ouvia tudo das coisas que ele gravava, tudo do Ira, era fã do Ira. E eu sabia que o André ia ser despedido dos Titãs num show no Rio de Janeiro. Por quê? Porque eu namorava a irmã do Beloto. Tá. E ela, né, Já segredos de alcova. Perfeito, Né? perfeito. E eu, quando... Sabe aquele segredo que é contado entre o final Entra no cigarrinho. Durante o cigarrinho, entre o final do jogo e o cigarrinho da acréscimo. entrega. Cara, eu lembro que eu recebi o André no apartamento, eu sabia que ele tinha sido demitido, né? É muito chato. Mas uma o coisa André dessa, não né? sabia. Não, o André sabia. Já sabia? Eu recebi o André desse show no Rio de Janeiro, que eles fizeram, acho que no Morro da Urca. Uhum. E Ele já sabia, então. já. Quando ele chegou, eu cheguei ele assim, né? Vem pro Ira você também. Venha pro Ira. E aí, quando a gente monta essa formação do Ira, a gente estava muito ouvindo um som revival, que é o que a gente chama dos mods dos anos 60. O que a gente ouvia? Easy Beats, The Who, The Jam, Small Face,
tudo. Eu, Gaspa. Então, o Ira tem uma guinada sonora. Então, acho que o Ira vai até para uma fase mais solar, como a gente está falando. Melódica. Menos nublada. Menos nublada.